Olá, marido que agride esposa, condenado em primeira instância, entra com recurso para tentar diminuição da pena. O resultado da decisão dos desembargadores você confere nesta edição, que traz também os detalhes da audiência pública promovida pelo Poder Judiciário sobre assuntos fundiários em Juína. E autismo vai ser tema de palestra nesta semana no Tribunal de Justiça. Uma reportagem especial explica o assunto. Tudo isso e muito mais, a partir de agora na TV.jus. Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso promoveu um debate sobre a regularização fundiária no município de Juína. Veja como foi a audiência pública com o repórter Wagner Zanan. Durante a audiência pública, autoridades ligadas ao governo federal, ao governo do estado e ao Poder Judiciário de Mato Grosso destacaram quais os trabalhos que estão sendo feitos para que a regularização fundiária, tanto urbana quanto a rural, deixe de ser um problema e passe a ser efetivamente uma solução para a posse e propriedade definitiva de terras, tanto nas cidades quanto no campo, aqui no estado de Mato Grosso. Boa parte do público que acompanhou do início ao fim esta audiência pública era formada por pequenos produtores rurais que esperam, em breve, ter o título definitivo de posse e propriedade da área, onde já moram, trabalham e produzem. Casos como o do seu Noel, que vive em uma área de 51 hectares na Gleba Iracema e há 20 anos espera pelo título de posse da propriedade, motivaram a escolha da comarca de Juína para a realização da audiência. Para mim é importante. É importante que é uma iniciativa de ter um documento, né? Pode mexer, trabalhar sozinho, né? Pode ter um financiamento, né? Uma garantia, né? O município de Juína fica na região noroeste do estado, a 730 quilômetros da capital, Cuiabá, com uma população de quase 40 mil habitantes e economia baseada na extração de madeira e na produção agropecuária. O município tem um passivo de regularização fundiária, urbana e rural considerável a ser resolvido. A crise fundiária, ela eclode um problema de violência, ela traz um problema de desorganização urbana e precisa dar resposta. Então, assim, para mim a solução melhor é quando todos os órgãos se envolvem, saem dos seus respectivos espaços, né, herméticos e dialogam, né? Então, dialogando com a sociedade, para mim é a solução. Colonizada com forte incentivo do governo do estado, é do Intermate a responsabilidade pela maior parte do trabalho de regularização fundiária, tanto urbana quanto rural no município. Trabalho este que está em andamento. O governo do estado de Mato Grosso, Pedro Taques, no ano passado assinou um termo de cooperação com os municípios, justamente buscando a solução desses entraves na regularização, que permite aos municípios firmar convênio e destravar, tendo atendimento à população, esclarecimento. Então, diversos municípios já foram contemplados e assinaram esse convênio, o que vem ajudando o estado como um todo. O programa Terra Legal da Casa Civil do governo federal está avançando no processo de regularização das glebas federais e assentamentos na região e no estado. Estamos buscando agora, no momento, trabalhar o estoque de georreferenciamento que já temos. O Terra Legal já referenciou cerca de 80% das glebas públicas federais e a gente está trabalhando nesse estoque de georreferenciamento com os processos já abertos e abrindo novos processos nas áreas à medidas para que a gente possa chegar esse ano a um universo de titulação maior do que todos os outros anos que se seguiram no Terra Legal desde 2009. O uso capião extrajudicial, uma ferramenta nova que veio para ajudar na tarefa de regularização fundiária, também foi apresentado aos participantes do evento, coordenado pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso. Então, a uso capião extrajudicial, ela se equivale a um mecanismo que realmente dará condições de regularizar fundiariamente todas essas situações que advêm do longo tempo sem registro, sem regularidade fundiária. A partir de tudo que foi colhido durante a audiência pública, a Comissão de Assuntos Fundiários do Poder Judiciário deve propor ações que agilizem o processo de regularização fundiária. Hoje, com certeza, a Comissão Agrária, com os membros que estavam aqui, tem um panorama, sabem, conhecem essa realidade após terem ouvido tantos depoimentos. E sabemos que daí, nossa próxima reunião já tem muita pauta.
com certeza, para nós tratarmos aí de algumas ações efetivas. Na comissão fundiária, nós discutimos todos esses pontos. Ultimamente, o que nós temos mais discutido é sobre a uso capião extrajudicial, que esse procedimento, essa ferramenta vai ajudar muito nas questões da regularização fundiária urbana. E essa comissão, então, achou por bem levar, orientar os trabalhadores, orientar a sociedade no sentido de procurar regularizar os imóveis, né? Também a gente percebe que, em relação à zona rural, há um êxodo rural em face da inexistência de local definido para eles morarem. Então, nós temos discutido muito essa situação, porque aflige não só o Poder Judiciário, mas como toda a sociedade. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nega recurso a um homem acusado de agredir a própria mulher no interior do estado. Veja no quadro Sentença de hoje. O acusado foi condenado em primeira instância a 3 meses e 4 dias de reclusão pelo crime de lesão corporal por ter agredido fisicamente a esposa e a ameaçado de morte na frente da filha do casal de apenas 5 anos de idade, quando chegava em casa embriagado na cidade de Colíder. O homem recorreu pedindo a redução da pena, alegando o princípio da insignificância. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou o recurso e manteve a decisão. No entendimento da primeira Câmara Criminal do TJ, não há motivos para se falar em aplicação de princípios de insignificância aos crimes praticados contra a mulher em ambiente doméstico, conforme prevê a Lei Maria da Penha. No voto, o relator do processo, o desembargador Paulo da Cunha, destacou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto e expôs que o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. E no próximo bloco, reportagem explica sobre o autismo. Como superar o transtorno com o acompanhamento de profissionais qualificados. Os detalhes, já já. O Juizado Especial e Itinerante leva os serviços da Justiça para as comunidades mais distantes do Estado. É o poder judiciário mais perto do cidadão. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. E chegou a hora do nosso Giro Jus. Direto da redação, a repórter Marcela Lírio traz as notícias do portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Marcela, é com você. Oi, Kátia. A gente começa hoje com o resultado final do processo seletivo de estagiário para a comarca de Itaúba. A relação completa dos aprovados já está disponível no portal do Poder Judiciário. E olha só que legal, uma ação do Juizado Volante Ambiental. O Juvan de Rondonópolis realizou, em parceria com o Ministério Público e ONGs, o projeto Veterinário Solidário. Foram atendidos mais de 470 animais domésticos, entre cães e gatos. Além da consulta, os pets também foram vacinados contra a raiva. E por hoje é só, até a próxima. Tchau! Neste mês, o Tribunal de Justiça realiza palestra sobre um assunto muito importante, o autismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o transtorno afeta 1 a cada 160 crianças no mundo. Mas as limitações do autismo podem ser superadas com amor e muita dedicação e o acompanhamento de profissionais. É por isso que a TV.jus
vai mostrar agora o quanto é importante o diagnóstico precoce para garantir o desenvolvimento da criança. A reportagem é de Maritza Fonseca. Larissa tem 6 anos. Desde cedo, os pais perceberam algo de diferente. Foi justamente essa percepção que levou ao diagnóstico. E junto com ele, todo o atendimento necessário para superar as dificuldades, características do chamado transtorno do espectro autista. Melhorou muito, nós começamos a verificar, a estudar sobre o autismo e a partir de então você começa a entender várias situações, né, que até então nós não tínhamos percebido, não sabíamos que era em decorrência do autismo. Então nós começamos a entender melhor a nossa filha, né, na questão comportamental principalmente, e isso levar, né, até aos professores trabalharem em sala de aula a questão da inclusão, da interação com o colega, do toque, do abraço, e isso hoje foi fantástico, foi fundamental, né? Larissa hoje ela abraça, hoje ela beija, hoje ela dá oi, ela dá tchau, né? Apesar dela não falar, ela se comunica muito bem, e isso foi graças a essa intervenção em relação ao autismo que a gente teve, né? Depois do diagnóstico, começou a trabalhar mais isso. De acordo com especialistas, o autismo não é uma doença, é um transtorno do desenvolvimento infantil de base neurobiológica, caracterizado pela observação de sintomas comportamentais, como, por exemplo, a linguagem, a interação social e o interesse restrito. O tratamento hoje em dia ele é baseado em estimulação, na estimulação das características que trazem algum atraso de desenvolvimento, né? A medicação ela tem usos específicos, a gente não medica um diagnóstico, a gente medica sintomas-alvo e muitas vezes ela não é necessária. Então, muitas vezes, o importante mesmo é a gente estar estimulando, né, ou a linguagem, através do profissional, né, fonoaudiólogo, as questões sensoriais, né, com o terapeuta ocupacional, e aí, dependendo de acordo com a apresentação do quadro e comorbidade de cada criança, a gente vai ter um plano de tratamento individualizado de acordo com as suas dificuldades, né? Com a experiência, essa mãe avalia que quem foi preparado para ensinar acaba aprendendo e passa a enxergar o mundo através dos olhos do filho. No início, ele tinha alguns comportamentos assim de dificuldade de expressão. Ele estava feliz, ele gritava. Ele estava triste, ele gritava. Então, a gente foi fazendo essa ponte, explicando a questão também das rotinas, antecipar muito. Isso é muito importante para eles, antecipar tudo que vai acontecer. E a questão também de questões sensoriais, eles são muito hipersensíveis. Então, cada ser é único. No caso, meu filho, ele tinha questão de tato. Ele andava na ponta dos pés, hoje ele não anda. Ele tinha seletividade com comida, hoje ele está totalmente assim, inserido com alimentos, come alimentos novos. Então, assim, a questão mesmo sensorial, eu fui tudo com um profissional capacitado que me ajudou, me incentivou e me colocou nesse mundo, né? O autismo é mais comum do que se imagina. No Brasil, 1 a cada 70 crianças apresenta sintomas do transtorno. Apesar de suspeitar que o filho apresentava comportamento característico de um autista, foi difícil a confirmação. Meu filho, desde 1 ano e 8 meses, ele apresentava uns comportamentos não muito normais, né? Pela idade, e eu procurei, então, a ajuda de vários profissionais. Aí que foi a dificuldade. Então, demorou 2 anos para vir o diagnóstico do meu filho. Então, o que me preocupa é isso, os profissionais não estarem preparados para diagnosticar o autista, né? E dar o diagnóstico na hora certa para a gente poder começar o tratamento. Então, assim, se não fosse eu procurar, correr atrás, verificar que o meu filho tinha comportamentos que não eram, assim, compatíveis com a idade dele, porque era muito leve o dele, então eu procurei e continuei atrás até realmente ter o diagnóstico. E neste mês, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso realiza um círculo de palestras e roda de conversas para falar sobre o assunto. O programa Bem Viver, que está tocando esse projeto desde o ano passado, foi muito importante
veio muita gente da educação, foi muito importante e a ideia é conscientização mesmo, né? Hoje, assim, nós trouxemos o tema agora, no dia 20 de abril, vai ser aceitação e inclusão escolar e também vamos abordar a questão da inclusão nas universidades, que já é no caso dos autistas adultos. E a palestra sobre o autismo vai ser no dia 20 de abril, na próxima sexta-feira, no auditório Gervásio Leite, na sede do Tribunal de Justiça, a partir das 2h da tarde. E a TV.jus termina aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!